que cabe a você é o quê? Aquilo que você vai fazer a respeito disso, a maneira com a qual você reage a isso, a maneira com a qual você reage no relacionamento com essa pessoa que bebe demais. E isso precisa ser diferente, não adianta você continuar simplesmente fazendo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que daí depois de 10 anos você vai conseguir. Vou continuar seguindo as mesmas estratégias que eu sigo, mas se você for mudar de estratégia para fazer quem você ama parar de beber às cegas, as chances são de que você vai ficar mudando de uma estratégia errada para outra estratégia errada, porque tem muitas armadilhas no meio do percurso, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como é possível você fazer quem você ama parar de beber quando ele bebe há muitos anos. E eu vou te falar que eu estou fazendo um evento nesse momento que eu estou gravando esse vídeo e eu tive centenas eu fiz uma pesquisa nesse evento para os participantes e eu tive centenas de respostas. E uma das coisas que as pessoas mais se questionaram é o seguinte: Vitor, é possível eu fazer alguém que eu amo parar de beber quando essa pessoa bebe há muitos anos? E talvez você ache isso, né? Que talvez não consiga fazer quem você ama parar de beber porque essa pessoa bebe desde pequeno, ou porque ela sempre bebeu, você conheceu ela bebendo, ou porque talvez você já tentou muitas vezes, durante muito tempo, e aí você já tenha perdido a esperança. Nesse vídeo de hoje eu vou te falar que é sim possível você fazer quem você ama parar de beber, mesmo que ele beba há muito tempo, mas é claro. Então é isso aí, o vídeo acabou, né? Não é só isso, claro que não é só isso. Eu vou te explicar por que é possível e vou te mostrar também, vou te contar algumas histórias que podem te ajudar a ter insights para que você também consiga fazer quem você ama parar de beber, independente do tempo que essa pessoa beba. Mesmo que essa pessoa beba desde pequeno e faz 40, 50 anos que bebe, desde que ela bebe, mesmo que ela beba demais há 1 ano ou 2 anos, você vai perceber que o que mais faz diferença não é o quanto de tempo a pessoa bebe, mas tem a ver com, né, e aqui eu falo para você, né, com o que cabe a você é o quê? Aquilo que você vai fazer a respeito disso, a maneira com a qual você reage a isso, a maneira com a qual você reage no relacionamento com essa pessoa que bebe demais. E isso precisa ser diferente, não adianta você continuar simplesmente fazendo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que daí depois de 10 anos você vai conseguir. Não, né? Tem gente que fica pensando, poxa, mas eu vou continuar seguindo as mesmas estratégias que eu sigo, ou, né, variando entre as mesmas, porque a pessoa acha que ao longo do tempo ela vai mudando de estratégias. Mas se você for mudar de estratégia para fazer quem você ama parar de beber às cegas, as chances são de que você vai ficar mudando de uma estratégia errada para outra estratégia errada. Porque tem muitas armadilhas no meio do percurso, né? Por exemplo, tem gente que me diz que Vitor, o meu caso é difícil porque... E, né, eu não tô dizendo, não quero minimizar o caso de ninguém, nada disso, mas tem gente que me conta, meu caso é difícil porque faz 20 anos que eu tô tentando aconselhar o meu filho e ele não ouve os meus conselhos. Poxa, para quem me acompanha há um pouco mais de tempo, já começou, já tem até outro vídeo que eu falei sobre isso, sobre os conselhos, né? A pessoa acha que o conselho é a melhor coisa que tem para fazer e ela vai confiando nessa estratégia e aí não vê resultado, porque, de fato, não é uma estratégia que vai dar resultado, né? E aí, às vezes, você fica pensando, poxa, faz muitos anos que essa pessoa bebe demais e eu não vou conseguir. Inclusive, teve uma aluna minha que eu entrevistei semana passada, essa semana passada, que ela me disse, Vitor, eu queria muito que o meu marido parasse de beber. E ele bebe há muitos anos, mas eu ficava meio assim, se era possível ou não, porque eu achava que não ia dar para ele parar de beber, porque ele bebe há muitos anos. E ela dizia também que ela achava que se ele ficasse doente ou acontecesse alguma coisa ruim, ele pararia de beber. Só que ela não tinha contado com a doença do alcoolismo, né? A doença do alcoolismo que tem a sua perversidade, né? Então, mesmo ele adoecendo, ele não parou de beber. Ele só foi parar de beber, né, depois que ela mudou o comportamento dela. Eu não estou dizendo que ela é culpada, não é nada disso, não estou procurando culpado aqui. Você não é o problema, mas você pode ser parte da solução, né? Se você tiver o conhecimento certo, se você agir da maneira certa. E foi isso que ela fez, e depois de mais de 30 anos... ela conseguiu fazer o marido parar de beber. E são várias as histórias assim, tá? Mas a primeira coisa que aconteceu, a virada de chave para ela, foi entender que era possível.
ela achava, ela tinha isso na cabeça dela, me contou, né? Que, porque faz muitos anos, simplesmente não é possível. Né? E aí tem ramificações no meio disso. Às vezes a pessoa pensa que é porque se faz muitos anos, eu já tentei de tudo. O que não é bem o caso, né? E aí, mas a pessoa pode se enganar pensando que já tentou de tudo. Outros pensam, faz muitos anos, então significa que é alguém que nunca vai mudar, né? Porque às vezes a pessoa coloca na cabeça dela que, depois de 18 anos é impossível que alguém mude. Pau que nasce torto nunca se endireita. A pessoa bebe desde pequeno, então nunca vai mudar. Que são, na verdade, explicações rasas, dada a complexidade, a variedade do comportamento humano. E geralmente quem fala isso realmente ou está mentindo para si mesmo ou não entende nada sobre o comportamento humano. Não entende que as mudanças podem acontecer e que você, fazendo estímulos diferentes, né, dentro do seu relacionamento, da sua forma de se comunicar, da sua forma de falar com a pessoa, o jeito que você interage com ela, você, né, errando menos e acertando mais, levando em consideração as estratégias que têm a ver com o funcionamento da doença do alcoolismo, isso que vai definir o seu sucesso. Isso que vai definir você conseguir fazer quem você é parar de beber. Não são os anos que você vem tentando, é o jeito que você vai fazendo. Porque, pensa comigo aqui, eu acredito que é possível, né? Imagino que pelo menos o método ACA eu tenho certeza que você nunca, né? Até porque fui eu que desenvolvi, então não teria como você aprender isso em outro lugar, mas nunca te ensinaram de fato as coisas que funcionam para fazer alguém que ama parar de beber. A maioria nem conhece isso ou acha que não tem o que fazer por até não ter capacitação para isso, né? Muitos profissionais ou mal capacitados ou pessoas leigas que realmente falam para tentar ajudar, bem intencionadas, mas que te dão conselhos e informações erradas. E vou te dar um exemplo. Ficar muito tempo tentando fazer uma coisa não significa que você vai ficar bom nisso. Não significa. E às vezes é triste, é uma notícia dolorida, mas é uma notícia boa. Porque talvez você está aí cansada de tentar há muitos anos, e essa pessoa não mudou, e aí você pensa, poxa, talvez não vai dar, mas só que pensa aqui comigo. Você também não sabia o que fazer, talvez hoje você ainda não saiba, está aprendendo, né, a fazer quem você ama parar de beber. E não é o tempo que vai te dar o conhecimento. É justamente você poder aprender. Você pode, talvez, em 30 anos tentando, será que você vai ficar melhor do que alguém que está tentando há 10 anos, há 1 ano? Isso varia, né? Como é que foi que você fez durante esses 30 anos? Porque é a mesma história de, se a gente for comparar, 2 tipos de motorista. Um motorista de Fórmula 1 e um motorista de táxi. Ambos podem ter uma quilometragem, né, rodar muitas horas de direção, né, dirige há muitos anos, mas um motorista de táxi não necessariamente vai virar um piloto de Fórmula 1. Por quê? Porque apesar de ele estar dirigindo também, ele está seguindo regras diferentes, ele está seguindo, tem um objetivo diferente, ele não está tentando melhorar a cada volta que ele dá, né? O motorista de Fórmula 1, o que ele faz? Ele treina para aquilo, ele se desenvolve naquilo, e a cada volta que ele faz, a cada tentativa que ele tenta, né, para pilotar o carro, ele vai ajustando aquilo que ele errou, vai acertando mais, vai ouvindo os técnicos, vai praticando aquilo, e isso que dá a diferença, é você fazendo, não de qualquer jeito, não só para cumprir tabela, mas você realmente aprender, entender o que é que você está fazendo, entender como é que você vai fazer quem você ama parar de beber. E a cada tentativa que você vai fazendo, você vai, com a informação correta, você vai conseguindo ajustar, né? Ajustar no percurso o que é que dá certo, o que não dá certo, né? Entendendo os fundamentos, entendendo a natureza do funcionamento do alcoolismo, né? Por isso que as alunas do curso ACA têm resultado, por isso que elas conseguem fazer o esposo parar de beber depois de muito tempo, né? Mesmo depois de muitos anos. E para te falar isso, eu sei que tem muita gente que, poxa, a pessoa falar é uma coisa, mas vou te mostrar uma história. Ó, igual a Fabíola tá dizendo aqui, ó, que ela tá cansada e irritada com o marido, mas estava desistindo dele, né? Porque ele bebe no final de semana. Mas ela diz que viu sentido no método porque ela vai mudar primeiro para ela mesma ficar em paz.
Isso, pelo menos você, né, você fica em paz e ainda você tem. Eu não digo só a chance, eu acredito de verdade no método ACA. Né? Você consegue fazer ele parar de beber. Se for do seu interesse, né? Você não tem obrigação, mas se for do seu interesse. E para te mostrar isso também, eu vou te mostrar uma história, tá? De uma pessoa que conseguiu depois de alguns anos. E eu já continuo falando, vou te mostrar essa história primeiro, ok? Me avisa se tá bom o som aí, tá? Isso é um pouco complicado esse recurso técnico, mas vamos tentar. Olá, eu vim aqui contar como minha vida mudou completamente depois que eu conheci o Dr. Vitor Blasius. Eu tô com meu esposo agora dia 23 de junho de 2020, vai fazer 19 anos que eu tô com ele. Eu tô com ele desde os meus 15 anos. Desde que eu comecei meu relacionamento com ele, que ele bebia. Só que teve um período da vida da gente que piorou mais. Eu não sei dizer o porquê. Sei que foi piorando. Ele chegava a beber até 5, 6 dias por semana. Eu me sentia frustrada, me sentia triste. Tinha hora que eu sentia raiva, tinha hora que eu sentia pena dele, pela forma que ele ficava. E porque ele chegava em casa, levava bebida e ficava lá na mesa bebendo até cair. A minha vida em relação ao problema dele era muito triste, porque se resumia nisso. Se resumia se ele bebia, eu ficava chorando, ficava me lamentando. Ou seja, eu não ligava nem pra mim. O meu medo maior é que ele morresse mesmo. Eu não tinha nenhuma expectativa para o futuro, na verdade. Nenhuma. E quando eu conheci o Dr. Vitor, eu vi que isso era uma doença e que não dependia só dele para mudar. Mudou totalmente a minha forma de pensar, porque eu comecei a ver que eu mudando, ele iria mudar. Eu vi que tinha de partir de mim. Os primeiros resultados vieram da forma que ele bebia e estava dizendo que não estava se sentindo feliz. Ele disse que estava sendo o contrário. Ele estava bebendo e estava se sentindo triste. Minha vida hoje é totalmente diferente. Totalmente. No final do ano passado, no final do ano de 2019, nas festas de Natal e Réveillon, que ele passou sóbrio. Em 18 anos que eu tô com ele, né? Vai fazer 19 agora. Ele nunca passou um Natal com a gente sóbrio. Nunca. Nem Natal, nem Réveillon. Aí ele tá sem beber no momento. Já faz mais ou menos 3 meses que ele tá sem beber, sem recaídas. Um grande detalhe é que ele tem um depósito de bebidas. Ele trabalha com bebidas. O que mudou no nosso cotidiano depois que ele parou de beber foi principalmente a atenção que ele passou a dar mais a mim e ao nosso filho. Uma coisa que me surpreendeu muito foi ele aprender a fazer café. Ele aprendeu a fazer café, ele passou a fazer café todos os dias, para me agradar mesmo. E agora a gente assiste filme, participa mais de encontros assim familiares. É outra vida, sabe? É outra vida. Passou a demonstrar mais carinho e amor por mim, que eu ficava pensando que ele nem me amava mais. E o conselho que eu dou para as pessoas que passam por isso, como eu passei também, né, é que sigam à risca os ensinamentos do Dr. Vitor, que vai dar certo. Vai dar certo. É como eu disse, a mudança tem de partir de nós. O amor cura. O amor é capaz de curar tudo. Incrível, né? Incrível. Essa história é muito bacana porque ela mostra pra gente várias coisas, né? Mostra pra gente vários bloqueios que você talvez tenha quando você começa a entender melhor sobre como fazer quem você ama parar de beber. Eu não sei se você reparou, mas ela contou que ela estava casada com ele há 18 anos, né? Quando me mandou esse depoimento. Ia fazer 19 anos. E foi o primeiro Natal que ele passou sóbrio em 18 anos em que eles estavam juntos. E agora já teve o segundo, tá? Ela me mandou outra mensagem, já teve 2 natais que ele passou sóbrio. E ele tá sóbrio. A última vez que ela mandou já fazia mais de 6 meses. E aí, olha só que interessante. Além dele beber há 18 anos, de uma forma pesada, né? Ele trabalha com bebidas, o esposo dela. E ela já tinha tentado fazer ele parar de beber. Ela achava que já tinha tentado de tudo. Então percebe, não é porque ele bebe há muitos anos que não é possível. Mas ela entendeu que se ela queria essa mudança, né? Tem gente que fala, Vitor, mas você acha que o familiar ele precisa fazer tudo, é obrigado? Claro que não, eu não sou eu que vou dizer como é que você tem que viver a sua vida. Só estou dizendo que se você quer fazer quem você ama parar de beber, você pode. E se você quer, se é interessante para você, a mudança é mais interessante que parta de você. Né? A não ser que você queira deixar a sua vida nas mãos de outra pessoa, esperando outra pessoa que inclusive está doente, que por conta da doença dela
ela vai ter mais dificuldade, vai ser mais travada, a demora vai ser muito maior, se é que vai ter chance dessa pessoa parar de beber. E se você tomar a iniciativa, você escolher, se comprometer na sua mudança, você pode acelerar esse percurso ou até fazer isso acontecer. Né? Porque às vezes a pessoa nunca para de beber e chega a morrer por conta disso. Você pode acelerar ou fazer acontecer e evitar não só a morte, né? Não só a morte, mas uma vida muito ruim com a pessoa que você ama, e não é só você que é impactado, né? Muita gente tem filhos também, e os filhos sentem tudo isso, né? Os filhos vão virando cicatrizes emocionais para os filhos também, né? Quantos de vocês que estão assistindo aqui, talvez já passou por isso numa geração anterior, né? Os pais ou os avós que bebiam, né? No meu caso também, na minha família teve isso, né? O meu avô paterno faleceu bebendo. Isso aí trouxe uma carga emocional muito grande, atravessando gerações, né? Dificuldades emocionais de relacionamento com a família, que são muito... que hoje, pelo conhecimento que eu tenho, eu consigo entender, né? O quanto as coisas foram travadas por conta dessa história de alcoolismo que teve lá atrás, com meu avô, que faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, mas as marcas vão sendo passadas adiante, né? Então, isso poderia ter sido evitado, né? Mas, claro, ninguém deve se culpar por isso. As pessoas... Ninguém tem culpa disso, né? Uma doença que acontece, né? Não é nem culpa de ninguém, mas as pessoas fazem o melhor que podem e fizeram. Na minha família fizeram, né? Naquela época não se tinha nem internet, né? Não tinha acesso a conhecimento, e hoje em dia tem. Né? Hoje em dia a gente consegue, por exemplo, você, qualquer lugar do mundo você estiver, aqui só tem uma conexão de internet, você já está conseguindo ter contato com um médico, psiquiatra, especialista, que trabalha só com esse assunto, que estuda só isso há muitos anos. Isso é algo que não existia naquela época, né? Então, com o conhecimento que se tinha lá atrás, era uma coisa. E muita gente ainda vive como se fosse aquele conhecimento ainda que se tem, como se não existisse o conhecimento. É a mesma coisa a pessoa achar que não entender que existe um celular e achar que tem que ligar de orelhão para os lugares, né? Hoje em dia nem se encontra orelhão, né? A pessoa fica aconselhando você a procurar orelhões, mas a coisa evoluiu o suficiente, e faz muitos anos, em que você não precisa passar por certas coisas, você não precisa esperar a pessoa que você ama passar por um milagre ou uma tragédia. Você pode tomar a iniciativa para fazer essa pessoa que você ama parar de beber, mesmo que ela beba há muitos anos, né? E vou te dar exemplos, tá? Para você entender isso. Pensa só comigo, avalie aqui, ó. Porque eu estou te dizendo que você pode fazer quem você ama parar de beber há muitos anos. E que você que tem um relacionamento com essa pessoa que bebe demais, faz toda a diferença para que essa pessoa queira parar de beber ou até queira continuar bebendo. Por muitas coisas que talvez você ainda nem sabe que não sabe. Mas eu vou começar a te dar um exemplo só para você começar a entender isso, ter uma ideia de, tá, o que é isso? Fala um pouquinho mais na prática, como é que seria isso? Imagina a situação, tá? Eu vou um pouco para o óbvio para esclarecer um conceito básico. Claro que é muito mais profundo que isso, mas eu vou para o óbvio, eu vou ser um pouco raso, mas para você entender um pouco o início, né? Um pouco da lógica básica aqui. Eu quero que você imagine 3 situações, e aqui a gente vai fazer um exercício interativo, você que está me assistindo aqui, tá? 3 situações. E eu vou pegar o exemplo, mas poderia ser qualquer outro familiar, mas eu vou pegar um exemplo de uma esposa, tá? Poderia ser outro, mas eu vou pegar o exemplo de uma esposa. A esposa, na situação A, B e C. Eu quero que você imagine, nas 3 situações, o alcoolista, né, o marido dela, ele tem... tudo para ele é igual. A única coisa que vai mudar nesse cenário é a esposa. E aí você vai pensar comigo, você vai refletir comigo se isso faz ou não diferença, tá? Imagina que no cenário A, a esposa faz de tudo para que ele não tenha desconforto nenhum e resolve todos os problemas da casa, né? Ele bebe, faz vexame, ela dá um jeito de levar ele para casa para ninguém ver, ela esconde as coisas, ela tenta fazer comida para ele beber em casa, ou beber menos, forrar a barriga dele, tenta de todo jeito evitar. Se ele vai acordar para o trabalho atrasado porque bebeu na noite anterior, ela dá um jeito de acordar ele, ou ela liga, inventa uma desculpa para o chefe, ela está sempre tentando proteger ele de toda e qualquer consequência negativa de ter bebido. Se ele está com dor de cabeça, ela vai correndo para a farmácia, compra um remédio para curar ressaca, faz sopinha, faz suco. Essa é a situação A. A situação B
essa mesma esposa, ela o tempo todo critica ele e diz que ele é errado por ser assim e que, nossa, como ele erra. E vamos dizer que ela tenha, logicamente é verdade, ele não tá certo. Ou ele faltou emprego porque bebeu, ele tá errado. Ela vai lá e fala na cara dele: cara, você não tem vergonha que você faltou emprego mais uma vez? Olha, seu cachaceiro, seu sem vergonha. Né? Eu tô intensificando, mas pode ser um pouco menos, né? Eu tô exagerando, tô sendo até um pouco dramático, mas eu sei, algumas pessoas é esse tipo de coisa que acontece, né? Mas mesmo que não seja assim, mas ela critica ele o tempo todo apontando que ele é errado, que ele deveria se envergonhar, que ele deveria sentir culpa, que ele deveria pensar no futuro, que ele dando sermão para ele o tempo todo, né? O tempo todo apontando o dedo para ele. E a situação 3, a esposa até expressa preocupação com o comportamento dele, mas não de uma maneira assim agressiva e crítica. Ela até mostra para ele que ela se importa com ele e até está disposta a procurar ajuda, ou até mesmo aconselhamento com ele, se ele para ajudar ele, mas que algo precisa mudar. Que algo precisa mudar. Né? Que ela precisa que alguma mudança aconteça para que ela se sinta bem nessa relação. Né? Claro, estou sendo um pouco raso aqui, mas perceba, qual das 3 situações você acredita, A, B ou C, teria mais chance de dar sucesso, de dar certo? O que você acha? Letra A é a esposa que não causa nenhum desconforto. B é aquela que critica o tempo todo e aponta o quanto ele está errado. E C é aquela que até expressa preocupação, mas ela diz que eu amo você, mas olha só, eu estou disposto até a procurar ajuda se for necessário, mas algo precisa mudar. Né? E ela própria busca ajuda, ela própria busca entender melhor como mudar. Né? Tem gente colocando assim, AC, tipo, é A ou C, mas acho que eu entendi, eu acho que é C, né, que ela disse. C, né? C, olha, é mais fácil perceber, né? C, quando fala assim, fica um pouco mais fácil perceber. E no dia a dia, qual você acha que você costuma fazer? A, B ou C? Conta pra mim, eu faço tal, né? Daqui a pouco vai se denunciar aí. Mas olha só, C, né? C. A outra falou assim, já fui a A, já fui a B. Então, perceba que isso faz diferença. Tem gente que pensa, olha, Vitor, mas eu já tentei de tudo. Por quê? Porque eu já fui a A, porque eu já fui a B. Né? Eu já tentei proteger ele para ver se melhorava. Não melhorou. Tem vídeos que eu explico o porquê isso não melhora e os prós e contras disso, mas aqui o foco é explicar o porquê que é possível há muitos anos, né? Então não vou me aprofundar agora nisso. Mas a situação, daí a pessoa vai no A, protege ele de tudo, no B, critica ele o tempo todo, que também não dá certo. A C, ela começa bem, né? Por mais que eu não disse exatamente tudo que ela faz, ela teve uma postura já um pouco diferente, né? Um pouco mais, uma preocupação genuína e olha, algo precisa mudar. E o que acontece quando faz isso? Ela começa a ter a consciência de que ela também faz parte do contexto. E ela fazendo parte do contexto, ela também interfere para as coisas melhorarem ou piorarem. É difícil a gente ser totalmente neutro em qualquer situação. A gente ou agrega ou diminui nas relações, na vida, no planeta, né? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, mais uma vez, às vezes a pessoa fica muito encanada com isso. Pode achar que, Vitor, então a culpa é minha. Não é que a culpa é sua. Tira isso da cabeça. É que as coisas têm a sua natureza. As coisas têm a sua natureza. E não é porque você não conhece a natureza das coisas que a natureza vai te perdoar. Infelizmente, não é porque a gente não conhece a natureza das coisas que a natureza nos perdoa. A natureza não tem critério de bom ou ruim. Se a gente não conhecer a natureza das coisas e o funcionamento e como fazer as coisas melhorarem, a gente vai padecer. A gente vai sofrer as consequências. E às vezes as consequências é você continuar sofrendo com a pessoa que você ama e ela continuar bebendo, quando o que você queria fosse que ela parasse de beber. E aí tem gente que me diz outra coisa, que é o seguinte, Vitor, mas olha só, a C é muito difícil. Pode ser que seja. Mas aí você precisa olhar o quê? O que é difícil na C para você? Começar a pensar um pouco, né? O que faz ser difícil a C para você? Por que parece difícil a C para você? Pode ser por várias coisas, né? Eu acredito que o principal motivo de ser difícil fazer a C é por falta de entendimento. Porque quando você acha que sabe o que você está fazendo, e você acha alguma coisa que é errada, você confia naquilo que você acha. É tipo assim, eu lembro dessa história, eu lembro da minha avó. A minha avó já é falecida, né? Tadinha. O que acontece? A minha avó ela era obesa.
E aí o médico falava para ela cuidar da alimentação, né, para ela se alimentar melhor. E ela, durante um tempo, tentou se alimentar melhor, mas ela não perdia peso. E o que aconteceu com ela? Ela sempre dizia assim, mas eu não entendo por que eu não emagreço. Todos os dias que eu fui na casa dela, ela estava comendo balinhas de funcho. Nem sei se tem mais essas balinhas, nunca mais vi para vender, é antigo isso, né? Sempre estava comendo uma balinha açucarada o tempo todo. Mas, claro, por mais que ela fizesse muita coisa certa na dieta dela, na alimentação dela, a balinha que não passava pela cabeça dela, ela não pensava que aquilo era um problema. Mas é claro, pensa só quanta caloria tem numa balinha. Passar o dia inteiro comendo balinha de funcho açucarada, vai engordar qualquer pessoa, vai impedir o emagrecimento de qualquer pessoa. Você está entendendo? Mas talvez fosse um desafio para ela. E tem gente que fala, mas Vitor, o difícil é manter a calma. Só que manter a calma tem a ver, também, na minha opinião, com você, né? Com você e com o que você sabe fazer. Porque quando a gente está diante de um desafio, como é que a ansiedade acontece? Você vê alguém que você está bebendo demais. É um problema, né? O problema do alcoolismo de quem você ama. E aí o problema tem esse tamanho. O problema é grande. Você olha e, poxa, é um problema grande. Aí você vai olhar para esse problema, se você tiver uma habilidade para lidar com ele pequena, você vai ficar com muita ansiedade, vai ficar muito estressada, vai ficar muito irritada, vai ficar muito incontrolável, suas emoções vão estourar. E aí a ansiedade vai te consumir. Só que o problema ele é desse tamanho. Se você começa a desenvolver a sua habilidade para enfrentar o problema e saber o que fazer, entender o que está acontecendo, ter estratégias que funcionem, você vai começar a sentir mais segurança e vai começar a sentir mais segurança mesmo de que o que você está fazendo faz diferença e confiança. E aí o problema continua grande, mas só que como você cresceu, você consegue dominar melhor as suas emoções. Você consegue mais agir de formas que te beneficiam, né? E claro, no meio do caminho tem várias técnicas, né? No curso ACA, inclusive, tem uma parte que eu ensino sobre isso, né? Sobre como lidar com pensamentos, com sentimentos, porque às vezes a falta de calma tem a ver com crenças, né? Crenças de que, se eu não xingar ele, eu vou ser a trouxa. Se eu não falar para ele a verdade do que eu acho, ele não vai nunca mudar. E aí essas crenças que estão erradas vão consumindo o seu emocional também. Né? Eu tenho outra história de uma pessoa, né? Uma aluna minha, que ela é esposa de um médico psiquiatra. E esse médico psiquiatra era muito conceituado na cidade e tal, e ele começou a beber depois de uma cirurgia bariátrica. E ela fazia de tudo para manter as coisas em ordem. Ela me disse que estava esgotada, cansada, e reclamava com ele o tempo todo por conta do comportamento dele, né? E o que acontece? Depois que ela começou a mudar com ele parou de beber também. Claro que eu não quero que você pense, né? Porque isso seria ruim. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, é mágico. Não, mas eu quero te dizer o seguinte, que para quem quer ficar casada com a pessoa, ou ver o filho bem, ou alguém que ama bem, se isso é importante para você, a dificuldade de você aprender, de você evoluir, ela passa a valer a pena. Você entende? E mesmo independente do que acontece com o outro, pensa comigo. Você crescer e evoluir, você entender como se comportar melhor, você conseguir lidar melhor com as suas emoções, você lidar com o seu processo, sempre vai ser de vitória para você. Você consegue perceber que todo esse caminho para você fazer quem você ama parar de beber, no fim das contas, ele sim tem o objetivo de você fazer quem você ama parar de beber, mas eu ouço isso das minhas alunas o tempo todo, que o beneficiário ou a beneficiária maior até é você sempre. Porque é um poder que você passa a ter. É um poder que você consegue ter para a sua vida e para levar para o resto da sua vida. De se blindar contra certas situações que talvez hoje você está sofrendo. Porque você vai entender o que fazer. Você vai dominar a situação. Não vai ficar mais à deriva ou vulnerável a tudo que te acontece, perdido, sem saber o que fazer, esperando que venha, talvez, vai vir alguém, sei lá, vai vir um psiquiatra mágico, vai vir na minha casa, vai vir um médico que vai dar uma solução, um pozinho mágico, que eu vou pingar na água dele e vai resolver. Não vai. Se tivesse isso, beleza, ótimo, mas claro que não vai. Não existe isso para nada. Não existe isso para coisa alguma na vida. Porque, mas por que não existe tratamento para alcoolismo? Não existe mágica para nenhum tratamento no mundo.
né? É uma ilusão isso. Para nada existe mágica. Tudo por trás tem o seu, a sua iniciativa, a iniciativa de cada um de nós, aquilo que nós fazemos, né? Um médico pode te ajudar, um hospital pode te ajudar em algum momento, né? Eu acredito que eu posso te ajudar, te dando o caminho, te mostrando o caminho para você seguir. Eu posso né, ensinar o método ACA passo a passo, como eu faço no curso ACA, né? Mas você precisa caminhar esse caminho. Você precisa dar esses passos. E para isso você precisa estar disposta a mudar o que você fez ao longo do tempo. E outra, mudar muita coisa que talvez hoje você não sabe que não sabe. Tem muita coisa que você nem sabe que não sabe. Isso que eu estou falando aqui é só o começo. Isso que eu estou falando aqui é só o início. É a ponta do iceberg. E tem gente que pensa, Vitor, mas tá bom. Então, se eu consigo até fazer quem ama parar de beber, mesmo se ele bebe há muitos anos, tem várias pessoas que já conseguiram, né? Usando o método ACA, né? Que mesmo que não é fácil, as pessoas conseguiram isso. Mas o que acontece? Isso demora muito, não demora? Porque se a pessoa bebe há tantos anos, será que não demora mais? E eu vou te dizer, não necessariamente. Pelo que eu vejo das minhas alunas, a maior diferença não é o tanto que a pessoa bebe, não é o quantos anos faz, mas é o comprometimento de cada uma em aplicar o método, né? Tem várias alunas que conseguiram fazer o familiar parar de beber em um mês. Teve uma aluna que conseguiu em 3 semanas. Tem outros que levam mais meses, né? 2 meses. Mas tem várias que conseguiram em 4 semanas. Teve uma que levou 1 ano. E ela me contou que, Vitor, eu levei 1 ano, eu perguntei, mas o que aconteceu durante esse 1 ano, né? Eu estava acompanhando ela durante esse 1 ano, então eu sei como é que estava sendo. Ela estava com dificuldade de lidar com a pessoa mais difícil da família dela. Ela estava com dificuldade porque tinha uma pessoa, e essa pessoa também, aposto que tem na sua casa, a pessoa que ela tinha que lidar era a mais difícil de todas. Era mais difícil que o esposo dela. Era mais difícil que qualquer pessoa. Sabe quem era essa pessoa? Era ela mesma. Foi uma batalha dela com ela mesma, para ela evoluir, para ela conseguir colocar em prática, porque ela tinha muitos bloqueios. E isso ela levou o tempo dela, levou 1 ano para ir desbloqueando isso, para ir avançando nisso. Por isso que ela levou mais tempo, né? Então isso, o tempo que vai levar depende da velocidade da aplicação correta que você vai fazer. E o áudio... Beleza, então a velocidade quanto tempo leva para você fazer quem você ama parar de beber? É a mesma coisa assim, quanto tempo leva para uma pessoa estudar e passar num concurso? É bem mais rápido que passar num concurso. Fazer quem ama parar de beber é muito mais rápido que passar num concurso. Muito mais rápido. Né? Teve alunas que conseguiram em 4 semanas. Eu nunca vi alguém passar num concurso em 1 mês. Nunca vi. Mas quanto tempo leva uma coisa dessas? O tanto, o jeito que a pessoa estuda. Como é que ela faz isso, né? Quanto tempo leva uma pessoa emagrecer, Vitor? Também, né? Pergunta para o nutricionista quanto tempo leva, para o personal trainer quanto tempo leva. Depende, né? Depende. Você com o método correto é mais rápido. Isso não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Só que depende de como é que você vai fazer também isso, né? Quanto você vai se dedicar a isso? Quanto você vai se comprometer e levar isso a sério, né? E eu vejo que a maior dificuldade da maioria das minhas alunas é qual? E é normal, natural, né? Eu acho que não é só no curso ACA, isso é em tudo. É porque muitas vezes você aprendeu coisas erradas ao longo do tempo e ficaram tão fortes em você que você precisa desaprender muita coisa. E quanto mais aberto você estiver a desaprender muita coisa que você hoje leva como verdade absoluta, mais rápido você vai chegar lá. Né? Mais rápido você chega lá. Então, por isso que talvez você tenha tentado durante muitos anos e você vê a pessoa que você ama, há muitos anos ele bebe e aí ele não parou de beber, talvez nunca vai parar. Então, para você prever se essa pessoa vai parar ou não, para você calcular se essa pessoa vai parar ou não, eu vou até te dizer, olha, porque eu acho que a melhor maneira é você prever... Deixa eu repetir a frase, peraí que eu me atrapalhei. O jeito errado de você fazer quem você ama parar de beber quando ele bebe há muitos anos é você prever o quanto ele vai mudar antes de você mudar. É você tentar calcular e achar que a pessoa que você ama não vai. É você pensar que quem você ama não vai parar de beber antes de você mudar. Antes de você fazer realmente o que precisa ser feito. É você ignorar a forma com a qual você se relaciona com ele como se fosse mera indiferente. Vitor, ele é indiferente. Não é indiferente, né? Ou você encarar a resistência dele como algo ruim e se desesperar. Ele não quer parar de beber hoje, vai se desesperar com isso. Não precisa se desesperar com isso. Só significa que precisa de uma estratégia.
faz parte do processo, faz parte daquilo que você vai avançando conforme você entende o que faz. O jeito certo, então, para você fazer quem você ama parar de beber quando ele bebe há muitos anos, é você encarar, entender o alcoolismo como uma doença e entender você como uma peça dentro desse contexto. Mesmo se você mora longe, mesmo se você mora perto, que o jeito que você se relaciona com essa pessoa, mesmo quando ela está resistente a parar de beber, isso faz toda a diferença. E você usar a resistência do alcoolista contra ele. Não se desesperar, não bater de frente, não também largar a mão, falar assim, agora eu larguei mão. Não, é você usar a resistência do alcoolista contra ele mesmo, com estratégia, para fazer ele começar a querer parar de beber e se comprometer até o ponto que ele vai parar de beber. E o contexto influencia muito nisso. Você ter essa clareza é muito importante, porque conforme você vai, né, eu vou falar em linhas gerais aqui, né, que as técnicas para isso eu ensino a fundo no curso ACA, mas é o quê? É você diminuir o aspecto desejável do comportamento de bebê. Tipo como? Você, por exemplo, não dá sopinha no dia da ressaca. Não dá sopinha no dia da ressaca. Ressaca foi algo que foi uma consequência natural. É você remover barreiras, né? Você não deixar a pessoa que você ama totalmente desamparada. Quando tiver algo relacionado à sobriedade, você facilitar. Tipo assim, ela precisa que eu dê carona para ela ir na academia. Pô, dá carona para ir na academia. Isso aí vale a pena. Porque a academia é algo ligado à saúde. Pô, então isso vale a pena. Então não é só deixar a pessoa de lado, tá entendendo? Outro elemento muito importante é você desenvolver e expressar empatia. Empatia é o quê? É você reconhecer aquilo que o outro tem, mesmo que você não concorde, mesmo que na sua opinião o outro está errado, mas você entender que ele tem um ponto de vista e respeitar o ponto de vista dele. Porque a partir desse respeito você consegue criar mais interesse nele, mais reflexão nele para ele mudar. E você pode também proporcionar feedback, você pode dizer o que você está achando, você pode expressar as suas opiniões, mas tem jeito certo para fazer isso, não é de qualquer jeito, né? Afinal de contas, o alcoolismo é um inimigo perverso, que tem várias armadilhas que precisam ser evitadas. E você precisa agir ativamente. Né? Agir ativamente, não ficar esperando o alcoolista, vou esperar acontecer alguma coisa, porque isso aí começa a te fazer perder muito tempo e te deixa sem controle nenhum do processo. E aí você não consegue, né? Você precisa ajudar ativamente, né? Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, do que ignorar, né? Eu estou dizendo isso e também tem pesquisas que mostram isso. Então, vamos pegar um passo aplicável? Vitor, mas hoje o meu familiar ele é muito resistente. Ele não tem como falar nada para ele. Eu dou conselho para ele, eu falo para ele parar de beber e ele não para. O que você pode fazer numa situação assim? Vou te dar uma dica prática aqui, ó. Se ele está muito resistente, você pode, ao invés de falar sobre ele estar errado, você pode falar, essa é uma sacada valiosa. Você pode falar sobre a diferença de preocupação que vocês têm com esse problema. Se ele chegar para você e falar algo como, vamos mais para a prática, se ele falar para você algo do tipo assim, olha, você me conheceu bebendo, eu não vou parar de beber, não adianta você falar nada. Você, ao invés de continuar ou se desesperar, você pode dizer algo como isso. Como isso? Do tipo assim, olha, eu percebo que para você isso não tem problema nenhum. Né? Eu percebo que para você a bebida não é motivo de preocupação. Né? Eu percebo que nós temos formas diferentes de enxergar o álcool na vida da gente. E eu percebo que você não se preocupa, né? Eu me preocupo. Há uma diferença na preocupação, né? O quanto cada um de nós se preocupa. Tá entendendo? Isso aí é um jeito, faz parte de uma técnica para você começar a quebrar a resistência dele aos poucos. Claro, mas assim, não é uma única técnica, né? O segredo, né? Pergunta, qual que é o segredo, Vitor? O segredo para ter sucesso, para você fazer quem você é parar de beber, é você compreender o processo todo. É você compreender o método como um todo. Porque você encaixando cada uma das estratégias, elas ganham muito mais poder. Uma coisa isolada da outra tem um poder. Uma coisa certa isolada da outra é boa. Agora, quando você junta tudo, é mais do que um. 1 mais 1 não é 2. Você acertar e acertar de novo, multiplica. Né? É muito mais forte quando você acerta várias coisas e deixa de errar várias coisas. Por isso que eu acredito que o segredo está em você seguir um método. Né? Por exemplo, o método ACA, que é para você fazer quem você ama parar de beber. Certo?
Então é isso aí, gente. Essa foi a live de hoje. Se você gostou desse conteúdo, comenta pra mim o que você achou. Se ficou com alguma dúvida, comenta pra mim nos comentários. Escreve aqui pra mim a sua dúvida, se você ficou com alguma dúvida. Compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar, né? Pode ter gente precisando saber disso tanto, ou até mais do que você. Se inscreve no meu canal se você gostou desse conteúdo, para você também receber mais. Todos os dias tem vídeos novos. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau!